o que importa mais, o que é mais importante. Jesus é mais importante. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E uma das características de sermos imagem e semelhança de Deus é exatamente a consciência de existência que nós temos, o raciocínio, a lógica. Não somos perfeitos, não somos... Aqueles que são sábios não são perfeitamente sábios, mas imagem e semelhança de Deus no sentido de que nós somos seres morais, conhecemos o certo e o errado, temos condições de decidir sobre a nossa vida, sobre escolher. E o que importa mais para nós? O que é mais importante? Esse é o assunto nosso desta noite, com base em alguns textos bíblicos, porque desde que nós passamos a entender as coisas, quando chegamos à idade da razão, nós fazemos perguntas. Um pouco antes nós já fazemos, antes de entender todas as coisas, né? Pititico mesmo, está sempre perguntando por quê, por quê, por quê? Né? Por que isso, por que aquilo, o que é isso, o que é aquilo? À medida que nós crescemos e amadurecemos, queremos saber a razão das coisas. E Deus, a seu tempo, se revelou a nós. A humanidade, Deus já se revelou há bastante tempo. Depois da queda, depois que o primeiro casal se afastou de Deus, este mesmo casal passou a seus descendentes a questão relativa à existência de Deus. Mas aos poucos o ser humano foi se afastando mais e mais. E Deus precisou colocar o seu plano de salvação, plano de reconciliação em prática, plano idealizado desde a eternidade, antes da criação do mundo. Ninguém pega Deus de surpresa. Deus não se surpreende com você, com suas decisões. Cada um de nós, num determinado momento, decidimos, ou ainda não decidimos, o que fazer acerca do que ouvimos acerca de Deus, sobre Deus, o Criador, o sustentador de todas as coisas, o Deus soberano. Há aqueles que decidiram crer e aqueles que decidiram nem levar esta questão em consideração. Porque lá no seu raciocínio e voltados para o seu próprio eu, entenderam que há coisas mais importantes a serem feitas. E quando nós assim erguemos os nossos olhos para os nossos dias, nós percebemos quantas coisas fúteis, quanta futilidade está no patamar de algo mais importante na vida de alguns, eu nem diria de alguns, mas de muitos. Cada um tem sua opinião, mas pensem numa festinha de aniversário para cachorro com bolo e tudo, e celebridades sendo convidadas. Isso é para quem tem dinheiro para jogar fora e não se importa com o que é mais importante. Não devemos maltratar os animais, mas pessoas são mais importantes. Elas foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Elas têm uma alma, o espírito que estará com Deus, ou pelo menos que em um determinado momento estará à frente de Deus no juízo final, para dar conta de suas decisões neste mundo. Sem sombra de dúvidas, somos mais importantes do que os animais. Recebemos a responsabilidade de Deus de cuidar de toda a natureza,
todos os seres criados. Não fazemos isso também por ambição, por egoísmo, coisas do tipo. Eu estou falando, não fazemos nos incluindo na humanidade que somos. No outro momento, de repente, já fomos assim. Mas o que importa mais? As crianças foram para suas classes agora, porque neste momento elas estarão adorando a Deus, ouvindo acerca de Deus, aprendendo acerca de Jesus, numa linguagem que elas acompanham, elas entendem. Mas uma coisa que nós sempre dizemos aqui, vamos pensar num auditório, numa plateia onde tenhamos pessoas de todas as idades e também de todo nível cultural. Se quisermos atingir essas pessoas, se quisermos que todas nos entendam, que linguagem nós devemos usar? A mais simples. Então, o que a criança entende quando falamos, certamente é compreendido pelo adulto. Agora que elas foram para lá, ainda assim nós devemos observar este conceito em relação àqueles que aqui estamos, porque todos precisamos entender a palavra de Deus. Por que despejar aqui palavras difíceis? Palavras que, se ficarem sem ser explicadas, talvez nem todos acompanhem. E se pararmos para explicar cada palavra difícil que falarmos, quão chato será esta conversa, quão chata será essa conversa, esse discurso, esta pregação. O que é mais importante? Que entendamos. O que importa mais? Que entendamos a palavra de Deus. Que saibamos como aplicá-la nas nossas vidas. Desde esta introdução, nós já estamos falando do que é mais importante. O que Deus preza mais e quer que nós também demos importância. Então, para comunicar a palavra de Deus, não precisamos buscar termos difíceis, a menos que não haja um termo fácil, aí nós usamos aquele termo específico, e aí sim é necessário, então, que se traga uma explicação, porque usar termos difíceis sem explicar não atinge o objetivo. No nosso caso aqui, o que importa mais é que compreendamos a palavra de Deus, que apliquemos nas nossas vidas. Tenta explicar tudo o que se diz, quebra a sequência da mensagem, da palavra, torna esta palavra enfadonha, longa. Já estiveram num local onde alguém falou, por exemplo, em inglês e o intérprete ficou respondendo em português? Quem estava ali ouviu 2 sermões. Um que não entendeu nada e o outro que entendeu. Mas não é cansativo? É o dobro do tempo. Então, se a palavra ia demorar 20 minutos, vai demorar 40. Se ia demorar meia hora, demora 1. É mais ou menos a mesma coisa se precisarmos parar para ficar explicando algumas coisas que não seriam necessárias. Mais importante é transmitir a palavra de Deus, mais importante é transmitir a mensagem. As pessoas são mais importantes do que a erudição do erudito, vamos assim dizer. Erudição é para ser mostrada numa plateia onde aquilo seja o foco. Na maioria das vezes é fogueira de vaidade. Charles Spurgeon, bem conhecido aí, pregador do passado, escreveu um livro, aliás, ele escreveu muitos livros. E quando nós lemos os livros de Spurgeon, nós temos uma impressão mais nítida do que os outros livros que lemos de que ele está falando com a gente. Como ele é mais do passado, né? Então, séculos passados, o seu linguajar é rebuscado.
as palavras são mais difíceis, mas porque na própria cultura era assim. Só que ele fala assim bem diretamente. Nós entendemos assim, lendo um livro dele, que ele está falando com a gente. E num desses livros, Tudo pela Graça, onde ele discorre sobre a carta de Paulo aos Romanos, ele diz: o que é claro ao leigo, muito mais o é ao letrado. Então ele reforça o que estamos falando aqui. Por que vamos direcionar uma palavra ao letrado e não vamos atingir aqueles que de repente são mais simples? O Evangelho precisa ser entendido por todos. E uma criança tem condições de entendê-lo. E quando nós lançamos esse assunto aqui, o que importa mais, nós estamos falando sobre o que você considera mais importante na sua vida. E no seu dia a dia, o que é mais importante para você. E nesse livro de Spurgeon, ele conta esta ilustração. Certo homem edificou um chafariz à beira de um caminho e pendurou nele um copo por uma correntinha. Contaram-lhe mais tarde que um grande crítico, passando por aquele caminho, notou muitos erros de arte nas linhas de sua obra. Esses críticos, né? Contudo, perguntou-lhe o edificador, aquele que construiu o chafariz: teriam os viajantes sedentos bebido da fonte do chafariz, da água que sai dali? Sim, responderam-lhe os informantes. Milhares de peregrinos pobres, homens e mulheres, saciaram a sede naquelas benditas águas. Poderíamos já perguntar: o que importa mais? O que importa mais? Ouvindo isso, o benfeitor sorriu e acrescentou: pouco se me dá então a crítica do artista. Espero até que em algum dia incandescente de verão, e isso aí é escrita daquele tempo. Se alguém quiser, a gente explica, né? No calor do sol, ali. Pouco se me dá, pouco me importa a crítica do artista. Eu espero até que em algum dia incandescente de verão, lá pelo meio-dia, né, o próprio crítico, passando pela minha fonte, encha também o copo, refrigere a garganta e louve o nome do Senhor. O que é mais importante, irmãos? A água ou a forma como o chafariz foi construído? Ele até que teve uma boa ideia, um chafariz chama a atenção. Difícil não ser notado. Damos ênfase ao que é mais importante. A Bíblia nos fala sobre o que é mais importante. O tempo todo, de Gênesis a Apocalipse. E na Bíblia o mais importante é a vida e vida eterna. Porque este corpo, ele um dia se desfará, irá para o túmulo, mas o espírito que habita neste corpo, ele é imortal. Ele foi feito por Deus imortal. Para aqueles que, não tendo ouvido acerca de Deus ainda, não tendo se defrontado com a Bíblia, com a palavra de Deus, com Jesus, aqueles que se prendem ao materialismo, ao material, entendem que o sobrenatural não existe, para esses a dificuldade é muito grande de encontrar um porquê existirmos. Para nós isso se torna muito, muito fácil. A palavra de Deus nos diz: fomos criados para a glória de Deus, para o louvor da sua glória, para o exaltarmos, para estarmos em comunhão com Ele. E aqueles que o rejeitam,
não cumprem este propósito de Deus, por não considerar isto mais importante, mas é urgente que conheçam a palavra de Deus. Porque na Bíblia a palavra de Deus providenciada para que saibamos a respeito dele, se Deus não tivesse tomado todos os passos, não só o primeiro, no sentido de que o conhecêssemos e tivéssemos essa possibilidade de salvação, não teríamos como atingi-lo, como nos comunicar com ele, como termos acesso a ele. E num exemplo do que é mais importante, Mateus 16, 26, Jesus diz, faz uma pergunta: que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitos consideram riquezas algo mais importante. Muitos querem descansar nas riquezas, mas no nosso mundo sabemos que riquezas, elas podem simplesmente evaporar. Não dá para confiarmos em riquezas. E em outro local, Lucas 12, 20, Jesus, na parábola que conta, diz que alguém ouviu do próprio Deus: louco, esta noite você morrerá, o que você tem ficará para quem? Partindo deste mundo não levamos nada. O corpo volta ao pó. De onde veio? Nosso espírito volta a Deus que o deu. Lemos em Eclesiastes, lá no penúltimo versículo. E Deus, que sabe que nós nos preocupamos com as coisas que são mais importantes, em Lucas 12, 32, ele diz: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. O que é mais importante para Jesus? O reino. O reino de Deus é o próprio Deus, é seu próprio Filho. Estar no reino de Deus é estar com Deus. Jesus, então, ele nos diz: medo para quê? Olha a forma carinhosa como ele trata aqueles que escolheram crer em Jesus. Foi do agrado do Pai, é da vontade do Pai que nós façamos parte do seu reino. O que consideramos mais importante na nossa vida enquanto estamos aqui, no tempo, porque o reino de Deus ultrapassa o tempo em direção à eternidade. Existe algo mais importante do que ter o reino de Deus? Existe algo mais importante do que descansar na garantia do Espírito Santo dado a nós como selo de que pertencemos a Ele, de que estaremos com Ele? Existe algo mais importante do que ler, por exemplo, em João 14, versos 1 e 2, Jesus falando aos seus discípulos que foi preparar lugar e que vai voltar e que, portanto, não precisamos ficar ansiosos, não precisamos nos atemorizar. Ele vai, volta para nos buscar, para que estejamos com Ele onde Ele estiver. O que você considera mais importante? O que é mais importante para você? O mesmo Spurgeon, ainda nesse mesmo livro, comentando Romanos 4, verso 5, há alguns domingos, nós falamos sobre Romanos 4, naquela semana em que comemoramos a Reforma Protestante. E nesse livro, esse mesmo livro que nós já citamos aqui, e que tem também a ilustração do chafariz, Spurgeon comenta que o Senhor Jesus não veio a esse mundo procurar bondade e justiça entre os homens. Jesus não veio procurar bondade e justiça em nós. A palavra de Deus diz que não há um justo nenhum sequer. O que Jesus veio foi trazer a bondade e a justiça com Ele e concedê-la às pessoas que não as têm. Consideramos importante, consideramos mais importante ter a bondade e a justiça que são de Deus. E ele traz esse outro exemplo. Vamos imaginar uma corrente
forte, grossa, mas que tenha um pontinho nela onde ela seja mais frágil, mais fina. Ele diz: nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais fraco. Por forte que sejam alguns pedaços da corrente, ela vai resistir ali até o ponto mais fraco. Se Jesus for nossa esperança para tudo, exceto numa coisa, falharemos totalmente. E aqui nós entramos numa outra questão relacionada ao que mais importa. Aquele que não tem Jesus, o que importa mais é conhecer Jesus. Sua necessidade maior é esta. Se quiser estar com Ele na eternidade. A palavra de Deus diz que aqueles que rejeitam a Jesus não estarão com Ele. Se o rejeitaram aqui, não tem como estar com Ele na eternidade. Estarão no único outro lugar na eternidade, lugar preparado para aqueles que o rejeitam. E este lugar é a perdição eterna, é o castigo eterno, é o inferno. A palavra de Deus, a Bíblia, traz vários termos para se referir a este lugar, na verdade preparado para os demônios, para o diabo e aqueles que se rebelaram contra Deus. Mas é para lá que irão todo aquele que rejeitou a Jesus, todo aquele que considerou alguma outra coisa mais importante do que o Filho de Deus, que veio ao mundo para trazer sua bondade, para trazer sua justiça. E quando nós cremos em Jesus, quando nós aceitamos o seu sacrifício por nós, quando aceitamos que Ele pagou para que Deus retirasse a nossa culpa, quando somos justificados pelo que Jesus fez, nós recebemos a bondade, a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela nos atinge desta forma. Nos considerando justificados, nós somos tornados justos sem qualquer merecimento nosso. Por isso, inclusive, Spurgeon cita Romanos 4,5, que fala: Deus justifica o ímpio. Ora, quando Jesus veio, Ele veio para morrer por todos, porque não havia nenhum justo. Se não havia nenhum justo, todos eram ímpios. Nós fomos justificados, fomos tornados justos quando cremos em Jesus. Há aqueles que ainda não o receberam como Salvador de sua vida, como seu Senhor. Eu disse que a partir desse momento nós entramos numa outra questão. Aqueles que servimos a Deus. Vamos entender o que Spurgeon diz aqui. Se numa corrente o seu elo mais fraco termina, na verdade, sendo o mais importante em termos de resistência, porque é por ali que a corrente vai quebrar, pense na forma como você serve a Deus e o que você considera mais importante na sua dedicação de vida. Vida completa. Hoje pela manhã foi feita referência à vida secular, à vida espiritual. Na palavra de Deus não há essa distinção. O hebreu não considerava essa distinção, porque quando Deus chamou Abraão, Ele fez daquele o povo de Deus. Então, o que havia em termos seculares era a mesma coisa do que havia em termos espirituais, era tudo a mesma coisa. Quando nós cremos em Jesus, também não há essa distinção. Vamos até entender um pouco mais tarde acerca disto. Porque se nós não formos exemplo àqueles que não conhecem a Jesus, o que nós estamos dizendo a eles que é mais importante na nossa vida? E se não mostrarmos Jesus como o que de mais importante nós temos, se há um ponto fraco na minha vida, nesta corrente de fortaleza que Jesus é para mim, se há um ponto fraco, sabe qual que é a conclusão? A minha vida se resume a este ponto fraco. E não é este o plano de Deus para cada um de nós. Se Jesus for nossa esperança para tudo, menos para uma coisinha, Jesus, ele é mais direto e mais exigente do que os profetas, do que o apóstolo Paulo. Ele exige dedicação total. Paulo, falando aos Coríntios,
abordou um pouco essa questão que nós começamos a falar aqui. 1 Coríntios 2, versos 1 a 5. Conversando lá com eles ali, na sua carta, ele diz: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. O que Paulo quis falar? De Cristo. Ele nem queria aparecer. Jesus precisava ser exaltado. Então ele diz: foi com fraqueza, temor, com muito tremor que estive entre vocês. E Paulo era erudito. Paulo era culto, muito culto. Mas a mensagem precisava ser transmitida. Todos precisavam conhecê-la. Todos precisavam entender o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele diz lá no verso 4: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Ele deixou que o Espírito Santo falasse através dele. E havia um objetivo: para que a fé de vocês, a fé que vocês têm, não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Sabemos de pessoas que de repente perguntam o tamanho da plateia para poder falar. Não falam para menos de tantas pessoas. O que importa mais? Jesus nos deu tantos exemplos de conversa pessoal para falar que Ele é o Salvador. Nicodemos, a mulher samaritana, aquela mulher Ciro-fenícia. Quantos abordaram Jesus? Zaqueu, Levi, quantos irmãos? Jesus separou tempo para eles, para falar a eles o que importa mais, o que é mais importante. Precisamos aproveitar todos os momentos. Lá em Mateus 16, é lá que está aquilo que já citamos. Jesus disse aos seus discípulos, e já falamos aqui, ele foi muito mais exigente que os profetas em termos de compromisso, em termos do que precisamos renunciar. E aí você vai decidir o que importa mais na sua vida, a partir do que Jesus fala, a partir do que você ouve, escrito aqui na palavra de Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos, Mateus 16, a partir do verso 24, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo significa deixe o seu ego. Esvazie-se. Você quer me seguir? O que é mais importante para você? Continuar sendo guiado por sua mente, por sua inteligência, por aquilo que você resolveu estabelecer como mais importante? Ou por aquilo que o Filho de Deus colocou diante de você? Você quer acompanhar Jesus? Você quer seguir Jesus? Esvazie-se. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Já comentamos algumas vezes aqui. Era comum naquele ambiente eles verem pessoas carregando uma cruz, indo para a morte, indo para a condenação. Eles sabiam o que Jesus estava falando. Você quer me seguir? Esteja disposto a, se necessário for, dar a vida por mim. Para Deus isso é mais importante. E para você? O que importa mais? E Jesus explica no verso 25, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem estiver disposto a perder a própria vida, por amor a Cristo, ele diz, por minha causa,
este a encontrará, estará dando mais importância à vida eterna, não à vida terrena. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro, esse verso é o que nós já citamos, e perder a sua alma. O que adianta ganhar o mundo inteiro e indo para a eternidade não estar com Jesus? O que adiantará? Primeiro que este universo vai se desfazer. Esta terra um dia terá o seu fim. Todo império que seja no mundo, Elon Musk, vai ficar tudo. E ele vai estar frente a frente com Deus para dar conta do que fez de sua vida. Mas não só ele, cada um de nós. Tenhamos ou não finanças, tenhamos ou não riquezas, o que fizemos de nossa vida, que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Não temos, irmãos. Não temos nada para oferecer a Deus. E aí Jesus, ele enfatiza no verso 27, o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Ele vai voltar com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito, de acordo com o que tenha considerado mais importante, de acordo com o que entendeu que importaria mais. Em Lucas 12, alguém da multidão chegou a Jesus, a partir do verso 13, e perguntou, mestre, pediu a Jesus, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Olha, ele está diante de Jesus, o Filho de Deus, o Messias, que veio para levar nossos pecados sobre si, retirar a nossa culpa, para que a gente possa dormir em paz, tranquilos, sem medo da morte. Aí ele vai e fala para Jesus, pede para o meu irmão dividir a herança comigo. Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Eu não vim ser juiz dessas coisas. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O que importa mais? E aí Jesus conta essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito, ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, o que é que importa agora? Você tem grande quantidade de bens armazenados por muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Tem gente perdendo tempo assim, apenas comendo, bebendo e se alegrando. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? O que adiantará tudo isso? E termina assim, acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Aqui porque Jesus se referiu a uma das maiores fraquezas, talvez a maior, do ser humano. Mas o que colocamos como obstáculo para uma dedicação total, que nos impede de uma dedicação total a Deus? Qual é naquela corrente o pontinho onde ela vai se quebrar com mais facilidade? Mesmo Jesus, Marcos 12, 28 a 30, um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Jesus estava falando sobre a ressurreição, porque havia aquele grupo que não acreditava na ressurreição de mortos. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? O Senhor, o nosso Deus, ele frisa, né? O Senhor é o único Senhor. O que importa mais? Quem está no lugar de Deus na minha vida, para que eu não lhe dedique totalmente aquilo que sou,
aquilo que faço, as minhas palavras. O mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus. Olha a profundidade disso. Parando aqui, temos um sermão de 1 hora. Nós estamos apenas mostrando as coisas que Jesus disse e que são mais importantes. E a decisão final será de quem? Nossa. Deus age nas nossas vidas a partir da nossa decisão. O mais importante mandamento é este: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. E coração para o judeu, para o povo hebreu, era todo ser, parte física, parte mental, racional, parte emocional, psicológica e parte espiritual. E aí Jesus discorre de toda a sua alma, emoções, de todo o seu entendimento, razão, de todas as suas forças, parte física. Amamos a Deus desta forma. Precisamos de Deus para nos ajudar. E Ele nos deu o seu Espírito Santo. Permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas para que o que importa mais seja evidente em nós e outras pessoas sejam alcançadas e Deus seja glorificado, Deus seja exaltado. Independentemente do que vivemos, independentemente dos problemas. Tão conhecido capítulo 6 de Mateus, penúltimo verso 33, ele nos fala o que importa mais. A Bíblia te fala o que importa mais. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Só esse pedacinho importa pra gente aqui e agora, porque é o que importa mais. Primeiro o reino de Deus. Colossenses 3, versos, só o 2, né? Coloquei ali. Não, pus o 1 e o 2. No verso 1, a segunda parte, procurem as coisas que são do alto. O apóstolo Paulo escrevendo. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Verso 2, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pense numa corrente, nesta corrente da sua vida, há coisas terrenas e coisas do alto em termos de preocupação, do que é mais importante. Alguns exemplos do Antigo Testamento ali no Salmo 73, verso 25, Asaf. A quem tem no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Outro adorador, Salmo 84, aquele que diz: eu encontrei teus altares, Senhor. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Alguma dúvida em relação à palavra de Deus sobre o que é considerado mais importante, sobre o que importa mais? Alguma dificuldade para entender essa mensagem da palavra de Deus sobre o que importa mais? Mas aí alguém perguntaria: como viver dessa forma? Como pensar nas coisas do alto, ter Deus em primeiro lugar, dedicar-me totalmente a Ele, se nesse mundo preciso? E aí vem aquela lista: trabalhar, estudar, viver em família, comunidade, sociedade, ouvir gente falando mal de mim, ouvir gente brigando comigo, eu também de repente perdendo as estribeiras e maltratando alguém. Como é que eu posso pensar só nas coisas que são do alto? Como é que eu posso viver dessa forma? Isso eu coloquei hoje de manhã aqui, depois que lembrei desse verso e falei para Adriano.
para a gente terminar agora à noite. 1 Coríntios 10:31 responde. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que importa mais é que Deus seja glorificado. O que importa mais é que Ele seja engrandecido. E o próprio Jesus fala lá em Mateus 5 que Ele será glorificado pelos ímpios se nós formos luz, se formos sal. Nós mostramos na nossa vida o Deus que temos, o Deus que na sua misericórdia, na sua graça nos alcançou. O hino cantado 2 vezes aqui, graça maravilhosa, né? Preciosa graça. A letra fala do que Deus fez por nós sem qualquer merecimento nosso. Existe comparação entre o vermezinho que somos e o Deus criador e sustentador de todo o universo? Ele escolheu nos dar importância. Ele escolheu se relacionar conosco. Ele escolheu ter comunhão conosco. Como é que eu glorifico este Deus? Como é que Ele está em primeiro lugar na minha vida? Bem, estou me alimentando e alguns discutem o tipo de comida que devem e que não devem comer. E a palavra de Deus diz o quê? Se eu estiver comendo, se eu estiver bebendo, o que eu devo fazer? O que eu faço é para a glória de Deus. Aqueles que defendem a Bíblia alcoólica se agradecem a Deus? É mais importante? Se não é correntinha fraca ali para você, é você e Deus. Se ninguém tem nada a ver comigo, se ninguém tem nada a ver com a minha vida, quando Jesus fala amar a Deus em primeiro lugar e o próximo como a ti mesmo, se não existe nenhum elo entre a minha vida e a daquela pessoa, se eu não tenho nada para mostrar a ela em relação a todas as consequências do álcool na vida de tantas pessoas, os desastres que acontecem, se eu não consigo me dominar em relação a um prazer que eu gostaria de ter, mas porque amo outras pessoas, o que mais importa na minha vida? Eu posso beber e dar glória a Deus. Cada um responde para si. Você está trabalhando? Porque a pergunta é, como viver dessa forma? Como eu penso nas coisas que são do alto? Se eu tenho que trabalhar, eu tenho meu cotidiano. Ora, a Bíblia fala, orem sem cessar. Como você tem que fazer um monte de coisa? Ora, Deus te deu essa condição. E você precisa fazer o seu melhor no trabalho. Você precisa dedicar o que você faz a Deus no seu trabalho. Seus relacionamentos pessoais, dedique a Deus aquilo que você faz. Porque tudo é para a glória de Deus. E Deus vai estar em primeiro lugar. Na escola, talvez você não tenha capacidade para tirar 10 em tudo para ser o primeiro aluno da classe, mas você pode honrar Deus fazendo o seu melhor. Você não vai ser reprovado se fizer o seu melhor. Nosso relacionamento na família, na vizinhança, na comunidade, na igreja, nosso relacionamento com Deus. Percebem que o secular, a nossa vida normal, não está dissociada do nosso compromisso com Deus? Mas o que importa mais? O que importa mais é glorificar a Deus com tudo que sou, com tudo que faço, onde eu estiver, independentemente inclusive das circunstâncias que eu esteja vivendo. Claro que eu não vou estar feliz sofrendo, de repente, uma enfermidade, dores ou um problema difícil, mas eu estou ali diante de Deus colocando essa situação. Lembrando, inclusive, que vai
passar. E que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito, a sua palavra. No final de uma conversa como esta, conversa bíblica, muitos textos foram trazidos para você. E a Bíblia inteira poderia ser trazida. Como é fácil falar sobre o que é mais importante. Mas quando abrimos uma pequena porção da palavra de Deus para refletirmos sobre o que importa mais, qual é a nossa decisão a partir desse momento? Se até aqui eu rejeitava Jesus, se até aqui eu desconsiderava Deus, eu tenho a oportunidade de refletir um pouco mais sobre o que importa mais na minha vida, sobre o que é mais importante. E a minha vida, ela vai ser o resultado desta minha decisão. E não é só vida nesse mundo, não. É vida em termos eternos. Porque Deus coloca diante de nós esta decisão. Ele nos deu esta capacidade de entender, aceitá-lo ou rejeitá-lo. E Ele vai fazer a nossa vontade, porque Ele nos deu direito de decisão. E aqueles que já escolhemos Deus, o que estamos fazendo a partir daquele momento? Deus é glorificado em tudo que eu faço, em tudo que eu penso, no modo como eu vivo, nos meus relacionamentos, até mesmo quando estou sozinho com Ele. Eu me engano? Porque isso é possível também. A Bíblia fala lá de um fariseu que falava: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse que está aqui do meu lado. Tem gente que se engana dessa forma. Crítica a outras pessoas. Jesus fala: tira o argueiro do teu olho, tira a trave do teu olho, para tirar o argueiro do olho do outro. Tira o que te atrapalha mais de ver, para poder falar do outro. Olha para você primeiro. Se coloque diante de Deus. Foi Ele que te mandou falar isto ou aquilo para ser bênção na vida do outro. É para a bênção? É o mais importante. As circunstâncias, inclusive, trazem as respostas. Se o resultado é harmonia, é crescimento, se o resultado é a glória de Deus. Cada um de nós tem decisões a tomar, considerando o que a palavra de Deus diz ou não. Vamos considerar o que a palavra de Deus diz. Que Deus nos abençoe.